Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Podcast hoje que tá bem diferente. Primeiro, antes de começar, amor, obrigado pela tua companhia aqui sempre ao meu lado. E a gente tá estreando um quadro novo aqui no nosso podcast. Podcast, bem, você sabe, a gente só bate papo foda, com gente foda. E no mês de outubro, a gente quis inovar. Aqui de inovar, você sabe que eu e minha esposa aqui somos os hosts oficiais do podcast, mas agora no mês de outubro, vocês vão ver uma pessoa que vai passar o mês junto com a gente está chamando agora amigos para fazerem parte da bancada do podcast dentro de um mês específico, onde a gente vai trazer um tema e essa pessoa vira parte da bancada do podcast, ajuda no bate-papo, nas entrevistas e contribuir com a tua visão também. Então, para chamar esse amigo... O que a gente vai ter no mês de outubro? Primeiro, o tema, o mood do mês de outubro é inteligência emocional. Vamos navegar por todas as áreas da inteligência emocional ao longo dos episódios do podcast de outubro. Então teremos a presença desse parceiro de bancada em todos os nossos convidados que virão aqui no mês de outubro. Então primeiro eu vou chamar ele, que faz parte agora da bancada de podcast dentro desse mês de outubro. Ele que é pai, ele que é empresário, terapeuta, pai da análise corporal no Brasil, né? Pai da análise corporal no Brasil, empresário, terapeuta, escritor, e é um cara que eu gosto muito. O podcast dele foi uma explosão aqui quando foi. Foi uma loucura. Então, senhoras e senhores, uma salva de palmas para o nosso parceiro agora do podcast, Elton Euler. Uma salva de palmas para o querido Elton. Show de bola. E agora eu quero apresentar o nosso... Primeiro, tá feliz, irmão? Pra caramba. Obrigado pelo convite, foi uma maravilha estar com vocês aqui, a vibe é sempre pra cima, o tema, as discussões são sempre bem provocativas e sempre bem abrangentes, eu gosto muito disso. Então tem muito espaço para muita coisa aqui. E estamos contando com você ao longo do mês de outubro inteiro, porque inteligência emocional é um assunto, cara, me cativa muito, você gosta? Adoro. Tudo que tá ligado ali ao desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento da humanidade, que faz as pessoas crescerem e evoluírem, eu me encanto. Né? Tanto com aquilo que eu domino, quanto aquilo que eu não domino. E o nosso convidado, antes de você começar a mandar ver... Eu quero fazer só uma piadinha. O que você quer fazer piada? Que outubro são 5 semanas, então o Elton estará com a gente 5 semanas. Já vai poder pedir vale-refeição, entendeu? Olha aí! Estabilidade. A família tem toda a razão. E o nosso convidado de hoje, um cara que é um querido, eu gosto muito dele, o mestre, ele que é médico psiquiatra, doutor em administração de empresas pela USP, empresário, fundador da editora Gente, que eu tenho um carinho enorme, Instituto Gente, Gente Lab e We Mentor, autor de 31, turma, não tô falando de 11 ou 3, que já pra caramba, mas 31 best-sellers que já venderam combinados, mais de 9 milhões de exemplares, e um dos mais renomados palestrantes do Brasil, o meu amigo Roberto Chiniachico. Uma salva de palmas. Roberto Chiniachico! Começamos bem, hein? Começamos com tudo, hein, cara? Ó, que até pulei da cadeira. Prazer estar aqui com vocês. Adorei esse novo formato, porque imagino que vai dar pra gente crescer o tema do que a gente estiver falando na hora. Porque esse é um lance legal, né? Sim. A gente fala, alguém traz algo e faz um caldeirão, né? Faz um caldeirão. Roberto, para a gente começar, a gente vai falar muito sobre inteligência emocional ao longo de outubro inteiro, mas é muito bom ter você junto com o Elton para a gente começar esse primeiro episódio e a gente vai trazer à tona e vai levantar para você cortar e a gente contribui também. Mas, primeiro... Como que entrou um desenvolvimento... Por que o desenvolvimento humano... Por que o Roberto caiu dentro do desenvolvimento humano? Onde que te interessou? Sabe, qual foi o magnetismo? Da onde despertou esse seu interesse tão profundo? E hoje virou um expert no desenvolvimento humano. Talvez você vai falar assim, quem foram os seus primeiros clientes de terapia? Né? Sim. Os meus primeiros clientes de terapia foram meu pai e minha mãe. E é engraçado, assim, eu tinha 4 anos de idade... E eu conseguia ver que os dois se amavam e os dois brigavam pra cacete. Você tinha essa memória? Eu tenho ela até hoje, assim, eu falava assim, por que esses dois caras se amam e brigam tanto? E eu vou falar assim bem claro, que tem o Ronald Lang, que inventou a antipsiquiatria, ele falava assim, a antipsiquiatria trabalha a dinâmica familiar, né? Ele falou assim, eu comecei a estudar a dinâmica familiar da minha família e acho que eu conheço a dinâmica familiar de muitas famílias, mas não conheço a da minha família, né? Mas para mim
o primeiro impulso é assim, eu era terapeuta da minha mãe, porque minha mãe vinha reclamar do meu pai, e aí o meu pai vinha reclamar da minha mãe, foi aí que eu comecei meu treinamento. Então, eu já estou com quase 70 anos de treinamento. Aí eu resolvi fazer isso como uma carreira. Com 17 anos, eu era músico de banda de que chamava Conjunto, né? Você gosta do rock and roll, né? É. E eu tinha um amigo chamado Benedito. E nós dois, Elton, éramos os introvertidos da classe. Então, assim, em Santos, eu era de Santos, praia, luau, e todo mundo saía e eu e o Benedito ficávamos conversando sobre filosofia, o sentido da vida, aquelas coisas. Que idade? 16 para 17. Aí eu comecei a observar que o danado do Benedito começou a enturmar. E eu comecei a ficar solitário, né? Porque essa é uma característica. Quando uma pessoa muda, ela obriga um monte de gente a mudar. Uhum. Aí um dia eu cheguei para o Benedito e falei, cara, você está enturmando, né? Ele falou, tô. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, estou fazendo um negócio chamado terapia. Eu falei, que porra é essa, terapia, né? Aí eu vou lá na terapeuta, fico falando da minha vida, ela dá uns palpites. Né? Dá uns palpites, é ótimo. Aí eu falei assim... E como é que é isso? Aí ele me deu o contato. Imagina, eu cheguei para o meu pai e falei, pai, vou fazer terapia. Ele, né? Você é louco, você é um homem, você não precisa disso. Mas isso foi um lance legal. Tinha um paradigma antigamente, não tinha? Antigamente não, até hoje. Né? Mas era assim, era absurdo há 30 anos atrás, assim, né? Muito. Se a gente for contar histórias de terapias, quando eu comecei a atender, era imenso o número de mulheres, garotas, que iam fazer terapia, porque não era mais virgem, imagina. Bom, eu sou do tempo que e fazia escondido, né? É super. Né? Eu sou do tempo, Elton, que o verbo trepar significava subir em uma árvore. Né? Uhum. Então a gente podia convidar, Caio, vamos trepar na goiabeira, e a Fabi não ficaria preocupada, assim, não, vamos pegar pitanga, né? Vamos trepar. Mas é muito legal acompanhar essa evolução. Mas aí eu fui parar nessa terapeuta, que foi maravilhosa, mudou minha vida, e eu vi o trabalho dela e falei assim, eu quero fazer o que ela faz. E aí entrei na faculdade de medicina, fiz psiquiatria, fiz psicoterapia. Mas medicina já estava no radar? Medicina estaria no meu radar por uma coisa assim que meu pai gostaria de ser médico, a gente era pobre, ele não foi médico, foi um balconista de farmácia, depois teve farmácia. Então, ficou aquela catequização. Então, hoje, fazendo assim a minha terapia com vocês, eu tenho total certeza que eu fiz medicina para agradar meu pai. Uhum. Mas se fosse hoje, com 70 anos, assim, escolhe uma faculdade, eu escolheria medicina. Eu acho assim o máximo. Por exemplo, eu devo ter colocado umas 200 crianças no mundo, com cesárea, com parto. Eu era cirurgião de pronto-socorro. Eu vi muita gente tentando suicídio, alguns indo até o final, né? Então, às vezes, quando a gente está numa mentoria, alguém me apresenta um case, né? Fala assim, Roberto, isso é um caso grave, né? Eu falo, pô, eu comecei com psiquiatria, ou seja, com esquizofrênico, com suicidas, com drogados, né? Então, tudo que eu faço hoje é sempre muito light, né? Porque já começou já no foi hardcore, pesado, né? Já era punk, né? Eu comecei, por exemplo, pai de esquizofrênico é uma situação grave. O meu primeiro grupo de terapia foi com pais de esquizofrênicos. Então você começou no desenvolvimento pessoal primeiro para resolver um problema pessoal seu, que era muito mais o lance da desarmonia da sua família, assim. Isso. E aí você acabou, pô, que massa ajudar o outro, né? Tá ali no centro, eu comecei entendeu me trabalhando, né? Eu acho que é uma coisa super legal que eu tenho, que depois que eu comecei com essa terapeuta, Maria Isabel, eu sempre me trabalho, sempre, ou estou na Índia fazendo alguma coisa, ou estou com os grupos. Se você perguntar, Roberto, quais são os grandes grupos de desenvolvimento humano, os grandes trabalhos que tem? Eu sei porque eu fiz a maioria. Então aí veio esse encanto, né? Irmão Elton, como esse desenvolvimento pelo interesse humano apareceu como assim para você? Para mim apareceu depois que eu comecei a acertar na vida com o Manês, que foi meu primeiro negócio que deu certo. Era uma escola de comunicação. Então, eu começava a ajudar os empreendedores a explicarem o que eles faziam de um jeito que as pessoas se interessassem. E naquela época, isso 2015 ou 2016, marketing digital explodindo junto com o desenvolvimento humano, mais na linha do coaching.
E a galera tinha muita dificuldade de explicar aquilo de um jeito ou que não fosse romântico demais, ou que não fosse confuso demais. Então ali eu me destaquei e vi que realmente tinham muitos profissionais com muita capacidade de entrega, mas com a comunicação muito péssima. Uhum. E por trás disso, uma outra camada, que é o medo de vender, etc e tal. Então aquela pessoa com uma paixão incrível, uma vontade louca de ajudar alguém e com a capacidade de fazer aquilo, mas atrás de uma mensagem totalmente confusa. E eu comecei a explicar aquilo muito bem. E eu vi que muitas vezes, modéstia à parte, eu fazia aquilo, de primeiro momento, aquela parte da venda, melhor do que as pessoas, não só pela comunicação. E aí eu percebi que a minha empatia era um ponto muito forte, não só para venda, mas também para esse passo de realmente começar a ajudar as pessoas e entrar nesse universo. E aí eu peguei gosto, uma história um pouco parecida com a do Roberto, porque logo quando eu tive acesso ao conhecimento que nós transformamos no Corpo Explica, era um conhecimento absurdamente marginalizado, deixado, que ficou para trás, ficou esquecido, ele era confuso, e explicar aquilo me fez entender minha filha. Uhum. Eu tenho 5 filhas, você falou 5 filhos, né? Você falou, ele é pai, eu sou pai mesmo, e não só da análise corporal, mas de muitos filhos. E naquele momento eu tinha 3 filhos, e minha filha, que era a caçula, a terceira filha, ela é muito parecida comigo, no corpo, obviamente, no jeito. E como naquele momento ali a minha vida não tinha sido um sucesso ainda, muitos fracassos, muitas frustrações, quando eu via ela repetindo o meu jeito, eu pensava, essa menina vai me repetir lá na frente, vai dar muito ruim. E eu ficava tentando mudar o jeito dela. Depois que eu entendi tudo isso, eu falei, peraí, tô indo pelo caminho errado. E comecei a conseguir resolver várias coisas na minha vida. Então ele foi falando, eu falei, putz, é muito parecido. É aquela coisa, é a descoberta humana. Uhum. A pessoa que vai se descobrindo e fala, putz, consegui fazer alguma coisa na minha vida, consegui fazer alguma coisa na minha casa, talvez eu consiga fazer isso por outras pessoas. E quando você olha em volta, é muito gostoso. Eu já atuei em outras áreas. É muito gostoso um feedback, um reconhecimento, um agradecimento. Agora, o reconhecimento aqui no universo terapêutico é maravilhoso, porque mesmo que a pessoa não fale, quando ela volta e você vê diferente, é uma sensação muito Sim. gostosa, né? É muito gostoso. É mais gostoso do que acertar um código de um aplicativo, é mais gostoso do que acertar a mensagem de uma campanha de vendas, é muito bom. Roberto, como que você mais gosta de explicar a inteligência emocional, assim? Principalmente você já navegou tanto por em várias obras suas, né? Você navega, você coloca a gente para pensar. Mas como que você gosta, assim, esse entendimento de inteligência emocional? Deixa eu contar hoje acho que eu estou com vontade de mostrar meu lado humano, né? Então vou mostrar meu lado humano aqui. Eu sou da análise transacional, era da análise transacional. Na análise transacional... O que é análise transacional? É um tipo de psicoterapia. Tá. A gente falava de inteligência emocional, você acredita? Já falava, não? E aí eu falava assim, um dia eu vou escrever um livro sobre inteligência emocional. Um dia eu vou escrever um livro. Aí sai o danado do Daniel Goleman com um livro chamado Inteligência Emocional. Eu fiquei uns 6 meses com uma dor de corno. E a minha pergunta seria justamente essa. Como é que você se sentiu de ficar namorando alguma coisa e ela nascer ali? E aí... ele explodiu, né, cara? Não, vê, eu nunca escreveria com a qualidade que ele escreveu, mas... Time, né? Você viu que você perdeu um time ali, talvez. E aí, falando para quem está assistindo a gente, tem um lance que eu chamo de portal. Quando eu trabalho com a minha turma de mentoria, eu falo, gente, quando abre o portal, você tem que mergulhar. Sim, Eu saí, assim, a minha carreira foi maravilhosa. Sim. Assim, já saí, primeiro congresso que eu fui, científico, ganhei prêmio. E eu tinha um mentor chamado Marco Antônio Garcia de Oliveira. A sigla dele era Mago. E o Mago era um mentor assim, maravilhoso. E aí eu, lotado, governador, assim, com 2 anos de formado, e ele falou, você tem que escrever... Beto, agora você precisa escrever um livro. Eu cheguei para o Marco e falei, Marco, baby, no way, eu não tenho talento, não sei escrever, eu não nada, né? Uhum. E ele, você tem que escrever um livro, cara, para mostrar seriedade, solidez de carreira, conhecimento. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Se no dia 29 de janeiro de 1984 eu fosse numa cartomante e ela falasse assim, você vai ser um dos caras que mais vai vender livro no mundo, eu ia sair de lá e falar, pô, errou. Eu não gosto de escrever, não tenho talento para escrever, não nada. Né? Só que eu fiquei com aquela ordem do meu mentor.
eu tinha um treinamento para uma empresa chamada Avícola San Fernanda, em Lima, Peru. No dia 31 de janeiro, quando eu subi no avião, eu falei, Marcos tem razão, vou escrever o livro. Tá. Quando eu cheguei lá, a empresa, 4 irmãos, estava uma zorra. Eu estava há uns 6 meses fazendo trabalho, aí eles chegaram e falaram, professor, a gente está tendo lucro, e nós vamos comemorar no final de semana em Ayacucho. O senhor é nosso convidado, tudo pago. E como a gente está feliz, a gente já fez uma reserva para o senhor ir para Cusco e Machu Picchu. Putz, eu naquela dureza que eu vivia, eu fiquei assim, pô, que legal, né? E o outro lado assim, tem que escrever o livro. E aí, segunda, terça, quarta, quinta terminava, né? Quando chegou na quinta, o irmão, eram 4 irmãos, o irmão que era o cara assim elétrico, fazia, Fernando, Roberto, vamos. E eu falei, cara, eu vou embora que eu tenho que escrever um livro. Roberto, mas quando que você vai de novo? Eu falei, eu vou para São Paulo escrever o livro. Aí eu vim, apresentei o meu livro, ninguém quis publicar, eu falei, vou fazer independente. Aí arrumei um produtor chamado Masao Ono. A gente nem passava pela sua cabeça ainda. Não, zero. Zero. Aí eu peguei e falei assim, eu era presidente de um congresso, 13 de maio, e eu falei assim, eu vou lançar no dia 13 de maio. Aí fui lá procurar o produtor, ele falou, Roberto, na época era Linotipo. Eu falei, aí ele falou, você precisa entregar 28 de janeiro. Eu falei assim, eu vou entregar. Foi o mês mais produtivo da minha vida. Esse livro, A Carícia Essencial, vendeu mais de 1 milhão. A gente fez festa de mais de 1,5 milhão de livros vendidos em livraria. Então, eu digo assim, tem um portal que se abre, então, para você que vai assistir esse negócio, é que nem lá o Harry Potter na estação. Abre o portal, você tem que entrar. Eu fico sempre me perguntando, sempre não, uma vez por ano... Se eu tivesse entrado naquele portal, né? Eu entrei no portal, mas e se eu tivesse ido para Cusco, Machu Picchu, tomado todos os pisco sours do mundo, o que teria acontecido, né? Pode ser que eu tivesse resgatado o caminho, mas pode ser que eu tivesse perdido. Então, quando eu estou perto de gente que está assim, pô, eu estou para lançar um treinamento, eu estou para montar minha empresa, abriu o portal, cara... Entra. E a outra frase, essa aqui também é boa. Tem uma frase que todo mundo fala e que eu acho ela estúpida, que é assim, o que é sorte? Sorte é quando a oportunidade te encontra preparado. Besteira. É? Besteira total. Vê, se tiver tempo eu vou contar a minha primeira cirurgia. Tá. A minha primeira cirurgia, o teu primeiro treinamento, você estava preparado? Foi uma bosta. Não. Você não estava preparado. Tudo que foi grande na minha vida, e na sua, a gente não está preparado. Só que a gente tem uma vontade de ser alguém, então a gente se prepara. Então eu vejo que muita gente fala, pô, Roberto, não estou preparado. O que eu falo? Foda-se, se joga, aproveita o portal. Por quê? Porque quando a gente estiver preparado, ficou velho. Sim. Vê, eu fui do grupo que inventou palestra. Eu fui o primeiro escritor. Eu montei a editora. Eu fui o cara que fez o primeiro lançamento no Brasil, que eu trouxe um canadense. Gente, eu estava preparado. Agora, eu sempre queria e quero até hoje ser alguém. Aí eu vou me preparar no meio da encrenca. Porque se você ficar esperando estar preparado, utilizando do meu irmão caçula, você tá fudido. Mas se preparar depois da decisão é até mais fácil, né? Porque aí você não tem muita dúvida, não tem muita opção. Você decidiu, você começou a fazer, você só tem opção. Mas é legal o jeito que ele coloca, porque eu concordo, né? Por mais que é uma frase que nos faz refletir, né? A sorte é quando a competência encontra a oportunidade. Não, a sorte é quando a competência encontra alguém com fome de fazer acontecer. Disposto, alguém afinzão, né? Afinzão, porque é verdade, né? Porque você olha para, pô, no momento que falei sim, falei vamos, bora, isso, você não tava no teu auge ali, o preparo. Você sabe que foi engraçado? Quando foi sexta-feira, reuni toda a minha equipe aqui da Esmera e eu juntei eles, porque agora a equipe tá crescendo, tem pessoas de perfis completamente diferentes. E uma das maiores dores das pessoas novas que entraram, que são pessoas opostas a mim e isso é necessário, elas não conseguem lidar com a agilidade da minha cabeça.
E eu falo assim, a gente teve saltos quânticos na empresa. Eu falei assim, sabe que a gente teve saltos quânticos? Porque as coisas chegam e a gente executa. Chega e executa, chega e executa. E aí, a gente precisa ter, às vezes as pessoas, né, que têm necessidade de um pouco mais de controle, aí vai do perfil comportamental de cada um. Não, calma, não vamos, a gente tem que executar, a gente tem que pensar. Filho, começa do jeito que dá, depois a gente ajeita o negócio. Mas é. Inteligência emocional para você? Bom, falando de o que é inteligência emocional? Pessoal, é o seguinte, define o que é inteligência emocional. Você define o resultado e você elabora suas emoções para atingir aquele resultado. Exemplo simples. Você está doido para dar um esporro no teu filho, na tua filha que tomou um porre. Que, aliás, eu posso contar uma história do meu filho Arthur. Então, mas você não vai jogar a tua emoção. Você vai falar, peraí, que emoção que é a emoção dessa hora? Boa. E aí você coloca, né? O Arthur, você conhece, Sim. né? O Arthur foi um 17, 18, 19 barra pesada, né? Aí, Arthur, você bebeu? Ele, bebi. Pô, Arthur, ele falou, pai, você quer que a gente fale a verdade ou para mentir? Porque se você for me dar esporro, eu vou começar a mentir. Tá bom, Arthur. Mas eu gostei, né? Isso tem muito a ver, né? Você saber escolher a melhor emoção, porque tem gente que... Eu não concordo, tem gente que fala de inteligência emocional como se a gente tivesse domínio daquilo que a gente sente. Não tem como ter domínio. Por exemplo, não tem como alguém apaixonado falar assim, cara, se desapaixona. Não tem como você se desapaixonar. Tem como você aprender a tomar as melhores decisões sabendo que você tá sentindo alguma coisa. Isso. Que nem o pai. Ali, que você deu exemplo, você tá puto com seu filho. Então você sabe se tá com raiva. Só que inteligência é quais são as melhores decisões que eu tenho que ter sabendo que eu tô com raiva. Às vezes é saber, converso com você daqui uma hora. Por quê? Porque eu não tô aqui agora. É. Quem tá aqui agora é uma fera. Então se eu falar com você, talvez... Agora vai ser uma versão ruim da nossa conversa. Agora né? vai ser uma versão ruim da nossa conversa. Por exemplo, eu sou um cara que fala, uau, inteligência emocional. Eu nunca tomo uma decisão importante depois de um grande tropeço. Porque eu sei que não é o Caio pleno ali. Às vezes é o Caio sentindo raiva, ou é o Caio com Aziz, ou tá no all-in ali pra recuperar o próprio ambiente tá mexendo na minha parte mais lógica. Então, se eu puder, entre aspas, ganhar tempo para eu recuperar um pouco o meu centro... É boa. É boa. Sabedoria. É sabedoria isso. Isso, os meus cabelos brancos aparecendo aqui me ensinaram isso. Agora, a gente tem que entender que emoção é ilusão. Emoção, o princípio da nossa emoção é ego. Então, por exemplo, o cara está querendo dar o esporro. Por quê? Ego. O cara está com medo. Por quê? Ego. Se a gente começar... Por isso que eu acho importante meditar. Você medita, você começa a esvaziar um pouquinho essa percepção. O que a gente chama de emoção, normalmente tem emoção autêntica e emoção falsa. Não sei se vocês já falaram sobre isso aqui. Não. Emoção autêntica e emoção falsa. Então, basicamente, para a gente resumir, são 5 emoções autênticas. Medo, tristeza, raiva, afeto e alegria. Que é o filme da Disney, né? É isso? É. Divertidamente. Aí, a partir daí, tem emoções falsas. Então, por exemplo, luto. Uma pessoa tem um luto de 1 ano, 9 meses, normal, se o pai e a mãe morreu. Mas a pessoa tem um luto de 5 anos porque o cachorrinho morreu, está errado. Exato. Então, a gente chama de está evitando alguma coisa. Então, como que eu sei que a emoção é autêntica ou é falsa? Ela é adequada em intensidade, em duração e em qualidade. Então, eu estou com uma raiva porque alguém gritou comigo no trânsito. Um pouquinho é legal, eu querer matar esse cara é uma emoção falsa. Exato. E a gente tem um trabalho de educação emocional. A gente precisa treinar as pessoas por que ela está sentindo, por que ela sente determinada qualidade de emoção. Né? Então, por exemplo, aqui na empresa, tem gente que tem uma falsa alegria. O que é falsa alegria? Essa pessoa tende a estar alegre o tempo todo. Ela está com raiva, mas ela mostra alegria. Tem gente que tem aqui o perfil que está sempre irritada, ou seja, a falsa emoção é de raiva. Então você fala alguma coisa, Sueli, vamos tomar uma? Não. Vamos. Ou seja, ela tem aquele reflexo. Tem uma camada ali. Né? Por quê? Porque ela foi treinada quando ela era criança a sentir aquela emoção. E aí o processo de alfabetização emocional, ele é um processo de educação. Então, vamos treinar tal emoção. Por exemplo,
O homem do meu tempo, ele era treinado para mostrar raiva e não mostrar medo, para mostrar raiva, sexo e não mostrar afeto. Então, um homem tipo machão, ele tem dificuldade de ligar, fala, estou com saudade. Né? Fala, e aí, vamos tomar umas? Né? Ele não sabe demonstrar afeto. É engraçado que eu tava falando disso hoje no meu stories. A menina mandou mensagem, assim, falando que ela tem uma filha menina e ela acabou de descobrir que tá grávida de um filho menino e está com medo desse novo mundo. Eu falei assim, você não tá com medo, você tá viciado em ter medo, você tá viciado em ser frágil. Porque como é que você tem medo de uma sensação dessa? Não é? E assim, você abre a caixinha de pergunta, até vi nos seus stories hoje, eu falei assim, é muito disso, as pessoas estão viciadas em sentir medo. Não é uma coisa real, mas ela busca manipular aquela emoção o tempo inteiro em troca de alguma recompensa. Tá? Ai, tadinha, coitada. Então vamos dar o medo? Ou vamos dar, você agora você dá uma depois cara aqui, tá? Você conduz a gente. Respondo, então vai. Como eu enxergo o medo. Mas então você quer levar a gente? Vamos dar uma pimentada aqui, porque essa cadeira aqui é mais confortável do que aquela ali. É porque quando a gente fala de educar emocionalmente as pessoas, vamos entender quem está assistindo ali, em geral, é o afegão médio. É aquele cara que a vida dele está acontecendo e ele não tem nada a ver, às vezes, com esse universo. É o empresário, é o vendedor, é a cabeleireira, é o cara do Uber, a vida está acontecendo. E muitas vezes o processo de democratização se perde numa popularização, às vezes pobre, do que a coisa realmente poderia ser. O que eu estou querendo dizer? O cara pega e fala, beleza, o afegão médio, vamos tirar o extremo, que é aquele cara que é adepto, que gosta dessa vibe, que é interessado pelo assunto. Aquele sujeito que a vida dele está acontecendo, ele tem problemas, ele tem dificuldades, ele precisa desenvolver a capacidade dele de lidar com as emoções, com medos, com as dificuldades. Então vamos entender que ele precisa aprender ali sobre inteligência emocional, dentre outras coisas. E quando de repente ele abre a internet, muitas vezes tem alguém vendendo uma ideia de inteligência emocional, é tipo assim, um ser pleno, que nada acontece na vida dele, sabe? Aquela vida que o cara olha e fala, bicho, na moral... Impossível. O afegão médio, na verdade, ele vira e fala, mano, nem fudendo. Com essas palavras. Com essas palavras, que eu falo, nem fudendo, aqui ó, menino chorando, cachorro latindo, boleto atrasado. A mulher gritando. Carro quebrado. Com a prestação atrasada, não sei o que. Aí, tipo, beleza, como é que a gente empacota isso de modo que isso fique atraente e aplicável para o cidadão fora do desenvolvimento humano? É aquele cara que ele não é público, mas ele é alvo. Entende? Qual é a sua visão sobre isso? Como alcançar esse cara? Aquele cara que você sabe que precisa, mas às vezes ele não sabe que ele precisa. Você sabe, Elton, eu fui terapeuta, né, de consultório muito tempo. Nessa vida, uns 20 anos e várias outras reencarnações. Se você falar assim, por que você não é mais? Primeiro, outras vibes, eu adoro ir para a próxima. Mas sempre uma pergunta, eu fiz assim, por que esse desgraçado que paga essa grana toda, que está aqui, não assume o compromisso de mudança? Né? Porque a pessoa não muda. Olha que interessante, a pessoa não muda porque o pai quer. Você sabe disso. Quantos pais levam os filhos lá para vocês e você fala, pô, o que eu faço com esse pentelho? Jogo daqui, né? Mas mesmo, por exemplo, vamos pegar o sujeito tão alcoólatra, destruindo o casamento, perdendo dinheiro. Ele não muda porque quer. Ele muda quando ele assume um compromisso e tem um método. E principalmente se ele tem um mentor. Eu tenho uma frase que eu falo para os meus alunos, mas que eu falo para os meus filhos. Vamos imaginar, um dos filhos está passando por um estresse. Eu falo, filho, a orientação é a mesma de sempre, tá? Estudar mais que os outros, treinar mais que os outros, se comprometer mais que os outros e arruma um mentor. Por quê? Porque as pessoas não mudam porque elas querem. Elas mudam quando elas têm um comprometimento. Por quê? Porque as pessoas reagem emocionalmente por psiquismo, mas por neurotransmissor. O que acontece? As vesículas sinápticas, quando você anda por um circuito, elas ficam em maior número com membranas frágeis. Então, por exemplo, essa colaboradora da Fabi, as membranas frágeis do circuito de medo estão treinadas desde que
desde que ela tinha 1 mês de idade. Então, qualquer coisa faz ela... Dispara tudo junto. Dispara. Então, por exemplo, o sujeito que apanhava do pai, que o pai, você não tem que reagir. Acho que se alguém chega perto, ele já assusta assim, É. já, né? Então, ele já está assustado. Ou briga. Então, qualquer coisa, ele briga. Então, é muito importante a disciplina para o sujeito segurar. Então, você tem que segurar. Por exemplo, eu sou um sujeito introvertido, mas eu aprendi a networkar. Por quê? Porque eu tinha um filho com paralisia cerebral, precisei ganhar dinheiro, precisei fazer palestra, e eu vi que se eu ficasse introvertido não dava. Mas férias, vocês nunca me veem jantar. Por quê? O jantar ideal é o jantar com a minha mulher, eu e a Cláudia. Então, eu não networko, mas eu pego meus neurônios e falo, tempo de networkar, tempo de ir para jantar. Então, se você acompanhar meus Instagram, você fala assim, nossa, o Roberto está lá com o pessoal do Gengue jantando. A partir de 2 anos atrás. Então, você tem que pegar seus neurônios, segurar, porque ele tende a reagir. Então, se a gente está treinando o vendedor, é muito simples. Você é reativo ou você é ativo? Então... Exato. Você reage ou você age? Então, por exemplo, às vezes alguém é mal educado com a gente no avião. Dá vontade de você dar uma dura no cara. Aí você fala assim, peraí, ele que vai decidir como que eu vou agir? Não, eu vou decidir como que eu vou agir. Né? Exato. Essa sabedoria. Qual que é a tua visão sobre a sua própria pergunta? A minha visão é que eu sempre preciso entender o seguinte, o afegão médio, ele tem sempre algumas opções. Só que ele sempre tem dificuldades com as próprias opções que ele tem. Então, por exemplo, o cara que está com problema no casamento, vamos para a vida real, vida prática. O que está acontecendo? Esse cara, às vezes, ele pensa em ir para a igreja, às vezes ele pensa em ir para o bar com os amigos, às vezes ele pensa em ir para o cabaré, às vezes ele pensa em fazer um curso, às vezes ele pensa em ler um livro. Tudo isso passa na cabeça dele. Ou pensa em não fazer nada. Ou não pensa em fazer nada, tá? Agora, como é que a gente pode fazer para que o conteúdo, esse universo do lado de cá, dentro da bolha, seja mais atraente para esse cara que o bar com os amigos, que o cabaré, às vezes que a igreja, às vezes que a droga. Acho que é essa iniciativa que os profissionais precisam ter. Eu preciso chegar primeiro na frente desse cara, ou se eu não der conta de chegar primeiro, a hora que eu chegar eu preciso ser mais relevante, mais interessante para ele falar, peraí, isso eu não vi ainda. Deixa eu ouvir esses malucos e testar uma coisa. Qual é a vantagem do conteúdo, do produto do desenvolvimento humano? Que a experimentação dele é muito fácil. Você consegue ensinar uma coisinha pro cara e aí ele pega e fala, eu não entendi tudo que você me ensinou, mas eu guardei aquela uma coisa. E a vez que ele usar aquela uma coisa, ele vai falar, opa, peraí, foi diferente. Eu tive um problema no avião e ao invés do cara decidir como eu ia agir, eu decidi agir diferente, ignorando a intervenção ou a participação daquele cara na minha vida. Logo, sem perceber, eu assumi o controle e dessa vez foi diferente. Ou eu consegui me acalmar, ou eu consegui resolver o problema, alguma coisa. Então, o produto, a degustação do desenvolvimento humano, ela é muito fácil de oferecer. E às vezes a gente falha nisso. Não oferece uma coisa simples para o cara aplicar. Oferece uma aula complexa, romântica, aí o cara olha do lado de lá e fala, mano, você abraça a árvore, ou você tá falando isso porque você tá rico, ou coisa do tipo. Então, fica distante. Você sabe que essa é uma coisa que eu sempre falo. Tem uma frase que eu vi, eu não me lembro aonde, me perdoa se foi algum de vocês aí, mas foi algum livro que eu li, que o homem, ele não busca conhecimento, ele busca certeza. Eu acho que o homem, de forma geral, o cérebro, ele busca por certeza, é a necessidade da segurança, Total né? verdade. Total essa, Quando, né? quando Essa a pessoa está confusa, ela não compra. Exato. Não compra um amor, não compra Porque um falta passeio. certeza, Não né? age. E aí vem muito com o que você falou sobre, às vezes, a questão... Às vezes a gente deposita muita coisa e aquilo afasta ele do resultado dele acreditar que é possível. Então, isso é uma das coisas que eu adoro fazer com as pessoas, assim. Qual é a primeira pequena vitória que você pode ter hoje? Que é palpável, que você consegue, que você tem capacidade. Aí ele ganha a primeira certeza. Aí ele fala, interessante, acho que eu posso ir pra minha segunda certeza. Aí ele arrisca mais uma nova coisa. E aí a soma de pequenas mudanças de comportamento, no geral, soma algo. O Goleman coloca que inteligência emocional é a competência para gerenciar sentimentos. Uhum. O que vocês acham disso aí? É exatamente isso. Você trouxe você falou um lance assim muito profundo.
é o seguinte, o nosso cérebro, todo mundo fala dos 2 cérebros, na verdade a gente tem 3 cérebros. A gente tem o cérebro animal, o cérebro racional e o cérebro transcendente. O que é o cérebro transcendente? É o da consciência, é o que consegue olhar o cérebro animal e falar, opa, é o que consegue falar a análise. E a gente não vai conseguir deixar de ser sapo, jacaré, onça, mas a gente não vai agir desse lugar, né? Então, esse é um lance importante. Eu posso voltar para o lance da Fabi? Fabi, você pode ver, uma das razões, então já ajudando vocês a entender o sucesso de vocês, uma das razões que nós temos sucesso é porque a gente consegue simplificar e ajudar as pessoas. A maior parte das pessoas vai se perdendo nesse emaranhado, né? Então, quando a Fabi fala, faz uma coisa por vez, vou eu complicar. Todo mundo que desiste, todo ser. Então, por exemplo, essa pesquisa tem um peixe. O peixe está lutando lá, aí uma hora o peixe para de lutar. A menina está sendo violentada, ela luta, uma hora ela entrega. O que acontece quando o bicho desiste? O cérebro dela fica inundado de noradrenalina. Uhum. Aí foram ver em que circunstância que o cérebro da pessoa fica inundado de noradrenalina. Quando o esforço dela não está dando resultado. Então, o cérebro fala, não está dando resultado. Para. As 2 coisas que a gente tem que aprender na vida. Uma está dando tudo. As espécies que se destruíram porque elas não desistiram. Então, o cérebro está falando, está errado, e ela continua, e ela vai para o oceano e morre todo mundo lá. Então, é importante desistir quando está errado. Mas como que eu domestico o meu cérebro de noradrenalina para ele não encharcar? Eu divido em metas pequenas. Boa. O que pai faz? Faz aquelas metas gigantescas. Aí o moleque vai, inunda de noradrenalina, para. Ou mesmo o chefe de vendas. Não, você vai vender 5 milhões esse mês. O cara, caraca, olha lá, vendeu 3 mil só esse mês. Então, ferrou. Então é isso com o cara que tá meditando, né? Você fala, pô, tô me matando aqui, tá distante, né? Então é fundamental dividir em pequenas metas, porque não deixa o cérebro inundar de noradrenalina. Então, fica esse recado para líderes, para pais, para maridos. Não, né? Muito bom. E quando a gente fala, principalmente, vejo que uma das dúvidas assim mais a galera tem um desafio quando tem alguns feedbacks que para muita gente é incrível, mas gera um sentimento de impotência. Aquele feedback, pô, cara, você tem que performar mais. O cara, puta, é isso. Tá, mas como? O que é performar mais? Eu sei que tem a ver com desempenho, mas tem gente que não tem habilidade de você trazer para um campo prático das coisas. Tem uma cobrança e não tem um norte, né? Tem a cobrança e não tem o norte. Isso gera um sentimento de impotência dentro da gente. Aquela coisa, você sabe o que precisa fazer, mas não sabe o quê. A gente consegue, inclusive, juntar as coisas. Porque, igual ela trouxe a questão o homem, ele vai buscar a certeza. Aí você chega pro sujeito e fala, você precisa performar mais. Beleza, você deu uma certeza para ele e abriu uma dúvida maior. Que ele fala, tá, como? Se eu não estava dando conta nem de performar menos, aí você vem e fala para mim, agora você precisa performar mais. Aí ele fala, beleza, você me deu uma certeza que me gerou uma dúvida maior. Colocou o cara num lugar muito pior. E aí vem um problema que é, de quem é essa necessidade, essa expectativa e essa obrigação de performar mais? Uhum. É do cara que tá ouvindo ou do cara que tá dizendo? É na régua de quem, né? É na régua de quem? É do cara que tá dizendo, ou seja, ele não tá sequer cumprindo o papel dele que ele deveria, como líder ou como pai, que aí ele quer literalmente lavar as mãos, mas eu já disse que você tem que estudar, eu já disse que você tem que treinar, eu já disse que você tem que performar, eu já disse que você tem que prospectar. Ok, mas para começar, se esse cara tivesse visto como é que performa mais, se ele tivesse vendo alguém performando mais o tempo todo, essa cobrança ela não geraria uma dúvida. Ela diria, vem comigo porque eu faço desse jeito. Então não tem como inundar o cérebro, não tem como o sujeito se perder, porque ele fala, beleza, se eu te seguir aqui vai dar certo? Vou. Então eu vou dar o meu máximo
para te seguir aqui, na medida em que eu estiver tendo dificuldade, você vai me cobrando. E aí fica muito fácil ter uma inteligência emocional na prática, que é você administrar os sentimentos, mas para mim, os sentimentos precisam ser administrados a partir de lógica. Aí quem conhece de traço de caráter vai falar, mas você é muito esquizoide, isso é fácil. Não, não é. Você precisa separar o fato do que é a intenção e do que é a sensação. Muitas vezes a sensação, ela inunda toda a construção e faz aquilo parecer ser o fato, quando muitas vezes a pessoa fala, a pessoa está desesperada, você desmonta ela quando você pergunta, ok, mas o que você quer? Ela não sabe. Se ela não sabe, é porque ela não trouxe uma percepção lógica para um sentimento. Ok, tudo bem, você está com medo, tudo bem, você está angustiado, tudo bem, você está sentindo tudo isso. Agora vamos não ignorar as sensações. Vamos desarmar isso. Vamos pensar nela. Vamos pensar sentimento, vamos entender por que você está se sentindo assim, vamos entender quais são as opções. Se você observar, muitas vezes a angústia ela acaba, não é quando você consegue o resultado, é quando você entende como conseguir aquele resultado, a tranquilidade já vem, você fala, putz, eu tenho um caminho, eu tenho uma opção, eu tenho... Logo, o sentimento, ele ganhou um rumo diferente, ganhou uma proporção diferente com a razão. Por isso que muitas vezes o pitaco do terapeuta, do amigo, faz a pessoa se sentir melhor, porque aquele cara tá do lado de fora, ele chegou e falou, vem cá, mas você já pensou tal coisa? Será que é isso mesmo que a sua mulher quer? Você pega um casal que tá se separando, os dois estão se degladiando ali, acabando com o patrimônio, acabando com a emoção dos filhos, acabando com a família, aí você pergunta pra mulher o que ela quer? Ela fala uma coisa, você pergunta pra ela, e o que o seu marido quer? Ela vai achar que ele quer uma coisa. E você, o que você quer? Ele quer uma coisa. E o que você acha que ela quer? Quer outra. Aí você vai ver as coisas não batem. As coisas não batem. Aí quando você chega para um e para o outro, fala, na verdade ela quer isso. Na verdade o outro quer isso aqui. Você fala, tá. O tá é tipo assim, então não faz sentido eu estar com raiva, não faz sentido eu estar com medo, não faz sentido eu estar querendo todo esse estresse aqui. Então, para mim, a inteligência emocional vem quando você junta o sentimento com o pensamento. Aí você consegue controlar. Isso para mim foi algo que mais fez diferença na minha vida. Eu sempre fui a pessoa muito explosiva. Explodia e sentia tudo muito. Aí comecei a ter úlcera, comecei a passar muito mal, o corpo físico acabou reagindo a todas as emoções. E aí acho que tudo vem com um basta também, né? Uma decisão. Eu falei, eu não quero mais me sentir dessa forma. E aí sabe aquela coisa, às vezes você abre uma mensagem, aí dá aquela borboleta no estômago, aquela coisa, aí a gente, do nada você já tá fazendo outra coisa, mas aquele sentimento ficou. Você não parou 2 segundos pra entender o porquê daquela emoção, o que você faria a partir dela, aí você passa o dia inteiro agoniado, você já nem sabe mais por que você não consegue retomar onde isso começou e aquilo vai gerando uma bola de neve. Eu fui essa pessoa, assim, por muitos anos. Eu ficava mal. E aí teve a hora que eu falei, eu decidi, eu não quero mais. Então toda vez que eu tinha uma emoção que eu falava, eu parava. Por que eu estou sentindo isso? Eu falo assim, inteligência emocional, acho que é a capacidade da gente racionalizar as emoções que a gente tem. Tô com raiva. Quem que tá com raiva? Eu falo, a maioria das vezes a raiva, ela vem do ego. Não sei se vocês concordam. Sempre. Que é a nossa mania de querer julgar. Então a gente julga o outro porque o outro faz errado, mas a gente também erra, mas a gente erra de forma diferente. Então eu tenho raiva de você porque você fez desse jeito. Mas eu vou lá e eu faço outra cagada de outro jeito, mas na sua cagada eu posso ter raiva, né? E aí o medo é baseado em quê? Normalmente eu acredito que ele é falta de informação. Então qual que é a informação que eu preciso para poder superar através dessa diversidade que eu tô tendo. E aí você falando da alegria, eu falo, às vezes as pessoas pensam assim que a felicidade, a alegria é algo que não precisa ser falado. E precisa. Porque as pessoas hoje no mundo de Instagram, o que elas olham? Alegria, felicidade o tempo inteiro. E aí você olha pra sua vida, você acha a sua vida uma merda, você acha que é a pessoa mais infeliz. E eu adoro pegar exemplos, assim, dos momentos mais felizes da minha vida. Meu casamento, eu pego o nascimento dos meus filhos, eu pego uma grande conquista e eu falo, isso é felicidade. Só que se eu tivesse esses momentos 100% do meu dia, isso não seria mais felicidade. Então a gente precisa parar de buscar a felicidade desse jeito porque ela não existe. E seria uma puta infelicidade viver isso o tempo inteiro porque eu não teria as coisas extraordinárias pra aproveitar. E aí quando a gente tem um vazio, porque as pessoas pensam assim, ou eu tenho o excesso da felicidade ou eu tenho a tristeza. Não é uma coisa ou outra. Existe um nada no meio.
E aí a gente se sente, puta, eu tô vazio, não sei o que. Não, você só simplesmente tá bem. E eu comecei, quanto mais... E é uma coisa louca, né? Quanto mais comecei a desenvolver esse meu lado emocional, eu comecei a ficar muito cheio desse nada. E por um lado eu comecei a pensar se eu tava ficando depressiva. O que tava de errado comigo? Mas ao mesmo lado eu olhava assim, mas eu tô bem, tô plena. E eu comecei a descobrir que esse raio do bem é um nada. Porque eu parei de ficar um pêndulo o tempo inteiro, a mente julgando entre bom ou ruim, ótimo ou não sei o quê. Sabe, você sai de um pêndulo, você simplesmente só vive. E é bom demais isso. Você tá falando um lance. Tô hipnotizado aqui no desabafo dela, né? Não, mas Foi só um desabafo, desculpa. Depois vocês colocam. Case-se com alguém que olha pra Fabi, que olha pra você como o Caio olha pra Fabi. Eu tava assim, porra, é isso aí. E não é a primeira vez que eu reparo isso. Eu fico, esse bicho é apaixonado. Fabi, tá te querendo, viu? Quando eu entrar no mês da felicidade, me chama pra falar. Felicidade é meu tema, né? Mas a gente começa a ficar sábio quando a gente começa a saborear o cotidiano. Uhum. Uau. Exato. Então, isso é boa, hein? assim, eu estou traduzindo o que você está me falando assim, Roberto, teve um momento que eu comecei a saborear o cotidiano. Eu comecei a saborear, acordar com meus filhos, eu comecei a saborear... A rotina. O que fazia sentido. Quando a gente começa a saborear... isso não tem idade, né? Mas assim, tem gente que para ser feliz precisa ir para o Himalaia, precisa comprar um carro novo, né? E vou te dar um toque agora. Ao vivo e a cores. Bertner Chic, dando um toque. Então, tem que o Bertner Chic da esporra. Ao vivo. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas vamos lá, né? Amigo, mestre pode. É o seguinte, eu aprendi isso com o John Gray, que escreveu Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus. Né? E ele falando assim, que nós homens, nós temos uma tendência de pensar assim, eu vou fazer algo grande, e esse algo grande dura muito tempo no coração da minha esposa. E ele falando assim, eu entendi que eu preciso fazer algo legal todos os dias. Viu, amor? Então, por exemplo, um homem compra um carro X que ele quer, ele fica 6 meses apaixonado pelo carro, né? E o John, falando isso, ele falou assim, pô, você dá um anel de brilhante para tua esposa e você acha que ela vai ficar 6 meses feliz. Ela não fica. No dia seguinte... Eu descobri isso. Ele descobriu esses meses aí. Eu dei um carro pra ela, uma coisa de outro planeta, né? Você não me peça presente por 5 anos, tá? Aí, então eu vou contar a história. Chegou o aniversário. Cadê? O John Gray, o John contando, é uma história dele, né? Então ele falando assim, que a esposa dele é super parça. Talvez como vocês sejam, super parça, lá nos Estados Unidos. E ele lançou o Homem de Marte, Mulher de Vênus, produção independente. E aí estourou no mundo inteiro? Estourou. Vendeu muito assim? Muito. Não, acho que foi o livro de relacionamento que mais vendeu na história. Vou brincar aqui, vendeu mais que Amar Pode Dar Certo, que vendeu 1,5 milhão, sim. Né? E aí a esposa dele organizou o lançamento do livro na cidade deles. E ela produziu o livro e tal, e aquela noite de autógrafo, a imprensa cobrindo, né? E eles tinham um trato, já faz uns 20 anos, que cada dia um lavava a louça, limpava a cozinha. Ele chegou da noite de autógrafo dele, todo poderoso, todo não sei o quê, beijou ela e vamos dormir. Aí ele falando assim, aí ela olhou assim, e quem que vai limpar a louça hoje? Ele queria bater nela, né? Aí ele ficou pensando, ele falou assim, nós homens, uma coisa grande resolve 6 meses. A mulher é uma coisa todos os dias. Confere, Fabi? Confere, super conferido. E para pimentar aqui, partindo da frase competência para gerenciar sentimentos, e nessa linha de raciocínio, do direção, porque eu concordo muito que toda vez que existe ausência de fé, e coloque nessa cola de fé, esperança, confiança, sempre existe o preenchimento desse lugar com um sentimento substituto que geralmente não é bom. Geralmente não é bom. Geralmente quando tem ausência de confiança, ausência de fé, ausência de esperança, quais são os sentimentos? Porque não tem como deixar esse vácuo. Vai estar tudo ligado à ansiedade. Tudo que vai estar aí vai gerar geralmente ansiedade. É dúvida, angústia, ansiedade. Então olha que coisa, se não tem aquilo, você já sabe que uma coisa ruim vai aparecer.
Ou Então você projeta coisas ruins. então já sabe que o vácuo é ocupado por coisas negativas. Então o vácuo não nos favorece. Não. É que assim, o empate não é nosso. Exato. Aham. A vitória é derrota, a gente sabe que não. E empate é de quem? Do outro lado. É derrota. É derrota. Então, muito da inteligência emocional é você saber se guiar. Mas, partindo dessa frase que é competências para gerenciar sentimentos, como que a gente pode ser competente no gerenciamento dos nossos sentimentos? O que a gente pode fazer para Então ficar competente? vamos... Eu tenho uma estratégia, dói, mas uma estratégia que fez a minha vida. Mas vocês aí. Então, Joguei peraí aqui, que eu ó. vou devolver para você. Agora eu fiquei curioso. Eu vou devolver Paulo. para os três aqui, porque vocês estavam Ixi. falando e eu tô com um afegão médio na cabeça. O Tião do Palio tá ouvindo isso com o carro, o documento tá atrasado. Cara, em geral, as pessoas ouvem e elas assistem também, né? Tem no Total. Sim, vídeo, né? aham. Cara, nós estamos num pico da pirâmide e a gente muitas vezes esquece. Esquece. Totalmente. Esquece. Tipo assim, putz, você andou de ônibus, você sofreu, você lembra, mas você... Você esquece rápido. lembrar daqui, lembrar com a chave do lembra áudio dando no bolso é risada, fácil. você só lembra que dando você lembra risada. dando risada, você lembra contando. Então, como é que a gente pode tangibilizar ou Exato. entregar alguma porção dessa pergunta em uma resposta, pensando no Tião e na Maria, porque é o seguinte, quando ela ouve algo e comenta uma possibilidade, você dá atenção, você olha para ela com olhos de quem deseja essa mulher como se não a tivesse. Uhum. Já o Tião é o seguinte, a Maria fala, o Tião fala, a mulher vai caçar roupa para lavar. Então, como inserir inteligência emocional nesse ambiente? Nesse ambiente que muitas vezes tem desrespeito, muitas vezes tem descaso, muitas vezes tem traição. Tipo assim, é o caos, beleza. Como que a gente consegue Exato. levar um pouquinho disso aqui para lá? Como você é o mais sabe, começa aí. Mas olha, Elton, eu vou completar o seu pensamento. Segura essa bucha aí, né? Vê, as pessoas têm uma ideia, na minha opinião equivocada, de que o pessoal mais simples é o que mais sofre. Eu não acho isso. Esses dias eu estava com um dos bilionários, que a gente é amigo, e falei, e aí, você é mais feliz agora? Eu disse, não. Por quê? Para mim, Roberto Chiniachique, é complicado saber quem se aproxima de mim, porque quer que eu apresente o livro na editora, quer que eu abra a porta para uma negociação, apresente para uma startup. Alguém, tal. Então, por isso que é muito importante a gente ter amigos, pessoas que você sabe. E eu vou fazer uma declaração de amor aqui. O Caio é um. Se eu tiver com problema de alguma coisa, Caião. E se perguntar assim, a Fabi sabe, a gente não almoça, a gente não sei o que, mas a gente encontra e você fala assim, esses dois figuras são amigos. Mas não importa, não é uma coisa assim de sociedade. Mas você vai experimentar isso à medida que o tempo vai passar, Caio já experimenta. Quem te ama de verdade, fora a Fabi e quantos filhos vocês têm? 3. Sabe assim, Uhum. são poucos. Quem são seus amigos que você... na Índia, tem uma tendência deles falarem assim, tem um karma ruim quem é pobre. Mas tem um grupo que fala assim, tem um karma ruim quem é milionário. Porque esses caras não experimentam o amor. Eles nunca relaxam, eles nunca se entregam. Então, só para dizer o seguinte, não é só o Tião que sofre disso. Todos nós sofremos disso. Por isso que a gente precisa, na vida, definir muito claro parâmetros. Então, esses dias, uma assistente minha falou assim, Roberto, cara, você tá e você continua se trabalhando. O que define teu parâmetro de você estar bem ou mal? Pergunta inteligente, hein? Eu trabalhava com pacientes terminais no começo da carreira. E quando eu vi as pessoas, 92% morre arrependido. A pessoa morre, doutor, não me deixa morrer, doutor. O que eu vi? Eu vi que as pessoas sábias, elas tinham relações legais com os filhos. O que me define se eu estou bem, se eu estou mal, não é se eu ganhei 1 ou 2. Como é que está eu com o Leandro? Como é que está eu? Eu tenho 5. Como é que está eu com a Marina? Se eu tiver enrescado com o filho, eu vou parar. Não está legal. Não é quanto entrou, quanto que a empresa deu, quanto que...
que faturou, quanto que foi o lançamento. E a gente tem uma regra lá em casa, que vale para todo mundo. Estressou a dupla, nós vamos para a terapia. Às vezes eu que comecei essa cultura, mas, por exemplo, a última vez, minha filha Marina, que faz medicina, pai, a gente está estressando aqui, vamos na terapeuta? Vamos. Por quê? Porque é isso que a gente não pode ter um parâmetro de grana, de carro, de casa. Ah, sua casa é YXZ, seu apartamento, não. Tem que ser um parâmetro que é fora disso tudo. Então, vocês têm 3, você tem 5, né? Sempre está estressado com 1. É isso que define se eu estou bem ou se eu estou mal. Então, mas vamos lá, para a gente apimentar ainda mais. Percebe que, mesmo isolando a variável grana, percebe que existe um nível de alinhamento, de cumplicidade, de respeito para um chegar para o outro e falar, vamos para terapia? Vamos nós dois? Até porque já existe um alinhamento lá atrás. Quando você está naquele caos ali, em muitas famílias, muitas vezes tem alguém tentando salvar tudo aquilo, alguém segurando tudo aquilo, e aí você de repente chega e fala, vamos supor que a inteligência emocional fosse a melhor ferramenta para essa pessoa, mas como que ela consegue ter uma vitória, uma primeira vitória ou uma única vitória, ou experimentar isso na vida dela, onde ela não tem alguém para quem ligar, onde as pessoas que de repente frequentam a vida dela tem problemas parecidos, onde ela, de repente, não tem um trânsito, não tem uma abertura em casa, para chegar e falar, meu amor, tem muitas situações que só uma sugestão de vamos fazer terapia vira uma ofensa com justificativas, às vezes até para agressões e coisas piores. Como é que a gente pode chegar para uma pessoa dessa e falar, olha só, isso aqui você consegue aplicar, mesmo sem ter se desenvolvido tanto, sem ter tanto acesso, enfim. Eu vou responder. Você tem um alcoólatra na família e tem ou uma mãe, ou um pai, ou a irmã. Esse é o mais neurótico, não é esse? Sim. Esse cara é o que tem que procurar terapia. Por quê? Porque ele acha que ele tem que consertar alguém. Uhum. Então, assim, como dica. Agora, eu estava com o meu mestre lá na Índia e ele falando de relacionamentos. Deixa eu te pedir uma gentileza. Repete e expande um pouco mais isso, porque tem muita gente que precisa ouvir isso, que finge que não entende. Essa é a verdade. Quando você chega e fala, beleza, o cara é o alcoólatra, beleza, o problema dele é conhecido. E o problema das pessoas que geram um problema para ele? Que a gente chama isso de codependente. É fácil a pessoa dizer, é ele que tem um problema, ele que chegou bêbado aqui, beleza. Mas essa pessoa, como que ela leva o outro... Vê, o alcoólatra tem um problema enzimático, então ele precisa ir para o Alcoólatras Anônimos, precisa tratar. Mas eu Roberto, hoje estou fazendo terapia aqui, de graça. Mas, por exemplo, se eu quero consertar um filho, meu filho está fazendo isso. Eu falo, opa, terapia, cara, você não tem que consertar ninguém, você tem que amar essa pessoa como ela é, você tem que ser legal como ela é, porque isso é mais curativo do que alguém tentar consertar. Quando começar o mês de relacionamentos, me chama também, é outro tema que eu adoro. As 3 desgraças que ferram qualquer relacionamento. Opiniões. Então, um cara acha que ele tem que dar opinião. Ferrou. Expectativa. Eu quero que meu filho seja um jogador de futebol. Terceiro, insistência. E não pode misturar, né? Insistência na opinião e na expectativa. Então, essa pessoa que está querendo... Então, você que está aqui assistindo a gente, aí você quer consertar seu filho. Então, você está dando opinião, você tem expectativa e você fica insistindo. Porra, você é muito chata. Você é muito chata. O alcoólatra, quando para de beber, sarou. O chato, não necessariamente, né? Exatamente. Então, pessoal, quando você começa a dar opinião, ter expectativa e fica insistindo, você é a mais neurótica do lugar. Então, você para de querer consertar seu filho, você para de querer consertar seu chefe, você para de querer consertar sua equipe e vai para a terapia. Vai cuidar de você, né? Vai cuidar de você. Eu acho que isso é uma das coisas... Como as pessoas podem aumentar a competência emocional? Essa pergunta é boa. Como pode aumentar a competência? Com conhecimento.
Acredito Claro. isso. É inevitável, né? O conhecimento tem que Tem estar que ser nessa conhecimento. equação aí, né? Esse conhecimento está na equação, inevitavelmente. Mas eu penso muito que você falou, né? Todo mundo que está ouvindo aqui a gente. Eu acredito que o prenúncio na mudança é o reconhecimento. Não existe nada que a gente não mude, que a gente não reconhece que precisa mudar. Então, o prenúncio. A gente chama de consciência, né? Essa consciência. Ter a consciência. Você precisa ter a consciência, a sua elevação de nível de consciência, que é preciso mudar. Então, eu vejo como que você aumenta o nível da tua competência emocional, é principalmente reconhecendo, por exemplo, que, cara, você não toma as melhores decisões quando você, por exemplo, tá com raiva, ou você não sabe lidar bem, por exemplo, teu filho tá bravo, geralmente o jeito que você fala com ele, fala assim, cara, Incendeia não é mais assim, a raiva. cara, incendeia Quem mais. tá com raiva geralmente tá errado, né? Exato. Pode até ter uma razão, mas Exato. tá errado. Exato. Geralmente quem tá com raiva tá... Então, acho que E quem tá com raiva sempre perde. esse Perdeu a mão. reconhecimento, por mais que você não fez nada prático, já é 1-0 pra você. E hoje em dia, quando você fala assim, poxa, o conhecimento, né? Outro dia até alguém perguntou sobre livros e tal, e sempre que é naquela dica daquele livro que vai mudar a vida, eu falei, cara, livro é o seguinte, o importante é sempre você estar lendo um. Porque quando você está em contato com um livro, com conhecimento, por exemplo, não tem como eu ler um livro seu e aprender só o seu método, eu vou extrair um pouco da tua visão de mundo, da tua. Então, hoje em dia, sintetizando para o Tião e para a mulher do Tião que estiver ouvindo a gente aqui, ficou claro o que ele disse e o que ela disse. Vai cuidar de você. Poxa, mas o outro não quer. E Só você que vai eu disse, usar. não tá Você claro, vai né? usar. Cuida de você. Não, calma, eu vou chegar aí. Você vai usar o fato do outro não querer para justificar você não fazer nada, porque essa desculpa a gente sempre vai ter. Exato. A mulher quer mudar, mas o marido não quer mais. Ou o marido não colabora, ou o contrário, ou etc. Enfim. E hoje em dia, putz, quanto as pessoas estão pagando para ouvir esse podcast? Claro. Sabe? É acessível. É acessível. Hoje o conhecimento é acessível. Hoje a pessoa tem, inclusive, a condição de escolher vários conhecimentos acessíveis, inclusive para experimentar. Falar, beleza, olha, tem uma coisa aqui que ao ouvir saiu do meu radar porque não fez sentido para mim, ou ao ouvir me interessou muito mais. Então, não tem jeito, tem que ir para o conhecimento. Só que o conhecimento a pessoa evita porque o conhecimento vai levá-la justamente para esse lugar, para o lugar da consciência. O lugar de chegar e falar assim, ou eu tomo a decisão de eu mudar, do alcoólatra parar de beber e o chato parar de ser chato. Mas os dois têm que tomar cada um a decisão. Uhum. E é muito fácil você evitar a decisão quando você tem a justificativa de não ter conhecimento ou de não ter apoio. Então, Tião, mulher do Tião, se você não tem apoio, você já sabe que você não tem apoio, você sabe que você vai ter que fazer sozinho. Eu tenho um amigo Ponto. que, eu dar um exemplo só, quantificando, tenho um amigo que fala assim, cara, eu odeio fazer exame. Por quê? Porque você sempre vai descobrir alguma coisinha lá. Então eu prefiro não saber. Eu acho isso uma responsabilidade, isso, né? Ele tem essa filosofia, ele não gosta de fazer exame de sangue, por exemplo. Não gosto de fazer porque, vou ficar caçando coisa, depois eu acho alguma coisa fora lá. Eu preciso, um monte de coisa. Eu prefiro ficar na ignorância porque você aplica um anestésico. A ignorância, ela é um anestésico. Claro. Você não tem Você, por responsabilidade. exemplo, esse amigo meu que fala que não gosta de fazer exame, ele prefere ficar na ignorância porque eu não saber não me coloca, por exemplo, numa posição de vulnerabilidade. Porque agora, quando eu sei as consequências daquilo que eu sei. Então, mas certamente ele não é casado, né? não. Por quê? Porque a essência do casamento é... Olha o ego aí. Tem uma goteira em casa. Aí nós precisamos saber que tem uma goteira para a gente viver bem. Senão não tem crescimento, né? Exato. Porque, vê, o que é amar alguém? Amar alguém é querer evoluir junto. As pessoas se iludem, né? Vou casar para ter mais prazer, porque vai ser mais gostoso. O cara se ferra totalmente. Mas, não, eu estou crescendo, evoluindo com a minha mulher, eu estou evoluindo com o meu marido. Aí o casamento passa a ter graça, né? Sim. Você concorda naquela expressão que, às vezes, uma melhor maneira de você ajudar alguém é deixar ele passar por a circunstância que ele criou? Aliás, é o certo da vida. É o certo da vida. Ótimo. Porque muitas vezes a gente atrapalha. E hoje em dia é muito bonito a ideia da ajuda, traz nobreza, mas é aquela coisa, bicho. Você precisa deixar a pessoa com um problema que ela criou. Para ela entender que só ela pode criar uma solução para aquilo. Não tem como você tirar uma pessoa de um problema. Para mim existe uma diferença muito grande entre oferecer ajuda e oferecer apoio. Eu sou um cara contra ajuda. Eu não ofereço ajuda para quem
precisa. Eu ofereço apoio para quem merece. Exatamente. Porque o cara que está buscando apoio, ele já deu um passo. É aquele cara que ele decidiu ir e ele vai com você ou sem você. Não tem um dos piores sentimentos na boca do que você querer dar apoio a quem não quer ajuda. Exato. Apoio a quem não Nossa, quer ajuda. Porque você sabe que o cara precisa de você e você tá estendendo a mão e o outro lado não estende e você fica puto pelo outro lado. Espera o cara levantar, o cara se mexer, porque a hora que ele se mexe, você fala, ele vai de qualquer jeito. Então eu vou dar um impulso, um combustível aqui, que ele vai sair do outro lado. Agora, no universo do desenvolvimento humano, tanto na inteligência emocional e no fundo, tudo gera inteligência emocional, muitas vezes as pessoas evitam porque, na medida em que você se desenvolve, na medida em que você ganha a percepção, a consciência que você muito bem trouxe, ele vai se ver diante de quê? De uma decisão. Não tem evolução, não tem solução sem uma decisão. Não adianta o cara fazer 5, 6, 10 cursos e nenhum daqueles trazer uma clareza suficiente para ele tomar uma decisão. Se ele não tomar uma decisão, e muitas vezes essa decisão é mexer num casamento, é mexer num emprego, mexer numa carreira, mexer numa sociedade. Quando você tem muitos problemas, é muito mais fácil decidir. Porque quem tem muito problema não tem opção. Às vezes tem essa figura, vem uma figura nessa cabeça, assim, enfim, na minha cabeça, e eu acho que uma dica para todo mundo, se você tem avós vivos, vai conversar com seus avós. Vai conversar com seus avós e vai dividir um problema que você tem. Uhum. Não sei se você tem a avó mais instruída no mundo, ou um avô mais instruído no mundo, não sei, mas é impressionante como a vivência, a experiência humana, no mínimo, né? é outra visão, né? É outra visão. Se você pega, por exemplo, os dois polos, né? Pega um senhor de idade e pega um adolescente, às vezes que esse cara reage, o outro olha de uma maneira. Então, eu vejo que muito da inteligência emocional vem com a própria vivência emocional de algumas coisas. Bagagem, né? Por exemplo, imagina a inteligência emocional que você recebeu quando você teve foi o teu primeiro filho que teve? Foi o Leandro. Foi o Leandro. Paralisia cerebral, né? No primeiro filho, cara. Não que seria fácil no quinto. Uhum. Mas de primeira, pai de primeira viagem, experimentando a paternidade pela primeira vez, bum, uma bomba atômica dessa. Agora, sempre a gente precisa escolher. Depois eu queria responder a outra pergunta, que eu acho que tem uma coisa bonita para falar. É o seguinte, quando cai algo na nossa vida, a gente tem que decidir. Ou a gente fica sábio, ou a gente fica amargurado. Infelizmente, a maior parte das pessoas escolhem ser amarguradas, então fica travada, né? E é muito importante a gente ter essa capacidade de compartilhar. Jovem dificilmente consegue ter essa percepção. Difícil, né? Difícil. Então, por exemplo, às vezes você vira, desculpa te interromper, mas você vira para um cara mais novo, você fala assim, essa é uma situação que essa sua relação com o teu sócio, com o seu amigo, ou vai te deixar mais sábio ou mais amargurado. Ele fala assim, eu quero aquele... Sabe, tipo... E quanto mais ele fizer isso, mais ele vai ficar amargurado. Agora, pegando um gancho aqui, mantendo essa linha. Como antecipar isso? Existe uma forma de antecipar isso? Por quê? Por exemplo, igual eu te falei, dificilmente um jovem fala isso. Sabe quantos anos você tem? 70. 70, eu tenho 39. Então, por exemplo, encaixa saindo dele. Tipo assim, talvez eu precise viver mais coisas para que isso realmente seja uma máxima para mim, que é tipo assim, cara, em situação nenhuma da vida compensa você ficar amargurado. Então, existe alguma forma de acelerar isso nos mais jovens? Vou falar rapidinho. Agora tem um negócio chamado Vitória de Pirro. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Esparta estava lutando contra o exército X. O exército X estava lutando contra Roma. E eles ganharam. Só que essa vitória, eles perderam os melhores comandantes, os melhores soldados, e Roma conseguiu se reagrupar e venceu. Então, na vida, tem vitória de pirro. Então, quem convive comigo, quando tá para ganhar de um jeito que vai perder, eu falo, vitória de pirro. Vitória de pirro é aquela vitória que não vale a pena? Que não vale a pena. Ou vai ter um custo muito caro? Vai ter um custo muito caro. Então... Você vai ganhar e depois não vai ter prazer nenhum lá na frente. Não é que você não vai ter, vai ter um prejuízo. Tá. Por exemplo, você vai sair de férias e você vence sua mulher para ir no lugar que você quer.
Vitória de Pirro. Você vai passar as férias todas sendo detonado. É homem casado que a mulher quer. Então, homem, se a mulher quer uma coisa... fez tanto sentido, né, cara? Não é isso? Você Fabi, vamos lá, não sei o quê. Aí o Tião tá ouvindo a gente dizendo, não, eu casei com a Pirro. Então, esse é um lado. O outro lado a gente precisa aprender a escutar e a se relacionar. Então, por exemplo, o que é melhor para uma criança em termos de educação? Outras crianças. Então, por exemplo, tá todos os netos, sobrinhos lá da família. Aí um garoto ganhou um carrinho legal, aí os outros... deixa eu ver teu carrinho, João. Não, carrinho é meu, carrinho é meu, carrinho é meu. Aí todo mundo, vamos jogar bola, vamos. Aí, João, eu quero jogar. Não, João, você não vai jogar. O que faz o pai e a mãe? Entra e interfere. Mas deixando criança com criança, a criança já começa, opa, esse negócio de ser egoísta não vale. Esse negócio eu mordi. Mordeu. Vamos todo mundo brincar? Vamos. João, você não vai. A gente precisa aprender a se relacionar. Por isso que eu estava comentando que é muito importante. A inteligência emocional é legal, mas a gente precisa de inteligência afetiva. Ou seja... Dá um episódio só disso, não dá? Dá, porque a gente não consegue saber ou evoluir a nossa inteligência emocional se a gente não tem inteligência afetiva. Então, se a gente não souber se relacionar afetivamente, a nossa inteligência emocional vai ficar sempre pobre. Lá vai eu fazer a voz do Tião que está ouvindo a gente agora. Será que o Tião não pensa assim? Peraí, mas quando eu estava começando a entender que existe a inteligência emocional e que eu não tenho ela, surgiu uma. Quantas inteligências eu preciso desenvolver? Tem várias, né? O Gartner fala disso, mas uma que a inteligência emocional não se desenvolve solitariamente, ela se desenvolve se relacionando. Perfeito. Até porque as a gente emoções vão ontem, se manifestar nas relações. Né? A gente foi num culto ontem. Não, por isso que vai ser bom. Outubro inteiro a gente vai estar dentro das inteligências, né? Enfim. Então isso vai ser muito legal. Obviamente, a gente vai pegar a inteligência emocional e vai descer dentro dela, na profundidade. Então isso de várias óticas diferentes, de vários ângulos diferentes. Mas, cara, adorei o papo de hoje, hein? Bastante adorei coisa, o papo. Eu acho que só pra fazer esse arremate e dividir uma parada com a turma aqui, antes de liberar os nossos convidados... primeiro, uma coisa inteligentíssima que eu vi recentemente, faz uns 3 meses isso, tá? Veio acho que é muito pertinente, o Roberto levantou aqui para essa dica ser cortada. Eu vi num podcast também. Estava presente no podcast do Thiago Brunet, que ele estava entrevistando o Dr. Augusto Cury. E ele falou algo muito simples, muito brilhante. Que eu falei assim, para qualquer pessoa, independentemente com o contato que ela teve com o assunto inteligência emocional, ele falou que uma a janela mais importante de acontecimento, a janela mais importante emocionalmente em um acontecimento é 5 segundos depois que aquilo aconteceu. Por exemplo, algo acontece. Aí parece que quando uma coisa acontece, pum! Sei lá, quebrou alguma coisa caiu, você recebe uma notícia, abre-se um portal de 5 segundos. E o significado que você dá nesses 5 segundos determina muito a influência daquele acontecimento sobre você. Tem gente que dá um significado tão ruim, e esse significado durante tanto tempo, que depois para voltar lá atrás e dar um significado novo é muito desafiador. Então ele falou assim, eu sei, não importa o contato que todo mundo teve com inteligência emocional, mas se você ficar presente, sim, tá lá presente, um acontecimento. Você saber que vai abrir um portal de significado depois que algo acontece nos próximos 5 segundos. E de você conseguir, isso é treinável, é uma habilidade, de dar um bom significado em algo que te aconteceu, você vai ter um domínio muito maior daquilo que você sente. Então, quando aquela coisa, né, sei lá, acontece qualquer fator na nossa vida, tem gente que sabe dar bom significado. E se a gente pegar na nossa vida todo mundo que a gente vê com um domínio emocional maior, repara como que ele lida quando o portal abre. Quando aqueles 5 segundos acontece, repara como que essa pessoa lida. Geralmente a pessoa, sabe, eu posso ter 2 opções agora. Eu posso ficar ou mais sábio ou mais amargurado. Então eu vou optar por essa sabedoria. Pum, ó a janela dele. Olha como é que ele lida no portal de 5 segundos. Então é uma coisa que todo mundo consegue ficar presente, isso vai influenciar diretamente a maneira como você lida, e é uma parada que é mais prática, assim, né? Curiosidade. Você acha que isso é semente ou fruto?
Você acha que isso é algo que a pessoa deve fazer para evoluir ou é algo que ela naturalmente faz por ter evoluído? Eu acho que a gente não deve de contar com o talento. A gente sempre tem que contar com a disciplina e o método. Porque talento, quem ganhou, ganhou. Por né? exemplo, eu sou um cara, você fez uma pergunta brilhante, assim. Quando eu descobri essa tática, quando eu fui olhar pra mim, eu já fazia de maneira inconsciente. É o que a gente chama de competência inconsciente. Eu era um cara que naturalmente ia fazer assim, a minha janela de 5 segundos sem falta modéstia. Eu olhava pra mim e falava assim, quando alguém perguntou, quem as pessoas você mais conhece? Na primeira eu falei assim, eu. Sacou? Sabe quando você reconhece você como a maior habilidade? Só que era uma técnica que eu nem sabia que era uma técnica. Eu não sabia. Porque quando a gente percebe se isso é semente ou fruto, a gente descobre se isso é replicável ou não, ou que ponto é replicável, ou como replicar. É engraçado, porque o Caio acho que é semente, mas acho que é fruto. Talvez não tenha regra, sabe? Legal. Agora, uma dica também para o pessoal do mundo. Hoje o mundo tem muita coisa assim de traição, sacanagem, não sei o quê, e a pessoa fica revoltada. A Cláudia, minha mulher, é terapeuta, e ela tem uma frase que é muito simples e legal. É só dinheiro. Deu rolo à situação, as pessoas se prendem e se sentem muito magoadas e traídas na coisa de perder dinheiro. É só dinheiro. Só dinheiro. Perfeito. Ou perca só dinheiro, mas é só dinheiro. Porque Legal. a cabeça da pessoa fica, porra, mas isso, é só dinheiro. Animal. Uma salva de palmas, senhoras e senhores, para Delícia! o Roberto que o nosso agora membro aqui da nossa bancada. Primeiro, antes de falar com o Roberto, despedir o Roberto, gostou? Primeiro episódio? Como você está chegando em casa hoje? Essa cadeira aqui é confortável É demais. boa, não é ou não? É boa porque você provoca, é boa porque você aprende. Eu sou uma esponjinha. Onde eu sento, eu tô tentando extrair alguma coisa e tal. Eu vou te falar, nossa Tá agenda... numa mesa dessa Boa, aqui. boa. Que Começamos bem, né? Começamos bem, Teve mas... uma hora que eu vou te eu falar, falei ele assim, subiu a régua, hein? Não, eu Teve vou uma hora falar que eu que falei a assim- nossa agenda de outubro, cara... É assim, é Roberto Chineschi, é só rock and roll. Outubro. Teve Não, uma é hora que eu segredo pensei pra assim, galera. eu preciso abrir Segredo a pra boca. galera. É. Porque eu tava no flow da energia da sabedoria. Então eu tava assim, tipo assim, absorvendo tudo. Vai, filha, reage! Fala! Muito, muito legal. Então eu te vejo no próximo episódio. Nos vemos no próximo episódio. No próximo episódio. Roberto, obrigado, viu? Obrigado por... Tá na hora de eu sair? É, por favor. calma, não, fica aqui. Calma. Não, porque eu tenho Eu a tal sei. da palestra lá, meu. Eu vi que eu fiquei sem time. Que horas são aí? Tá bem na tua hora, falta 5 minutos pra te liberar. Tá bom. Isso, ó, primeiro obrigado, meu amigo. Ah, mas ainda tá rolando Tá isso? rolando. Isso aqui é bom. Ô, pessoal, só achando que já acabou isso. Tá bom. Primeiro, obrigado pela tua presença. Delícia, Tá. Caio. Amigo, Pode aqui chamar tem- sempre. Primeiro, obrigado. Eu queria muito Bom, saber e obrigado você... por você estar no Now lá, hein? Exatamente, eu queria muito que você falasse do seu evento pra galera. Pra quem não conhece legal. eu quero muito que você apresente o Now pra nossa turma. Legal. Ô, Tomar, isso aqui tá tão conversa de amigos que eu não sei se a hora que começou, não sei a hora que terminou. E falando do Now, tem momentos, tem detalhes na vida das pessoas que destroem todo o projeto. Vamos lá, o sujeito me pediu um espaço para estar num evento meu. Aí o cara vai lá e amarela. Ou você está com a menina dos seus sonhos, ou seu filho chegou bêbado. O Now é sobre isso, é sobre você ser uma pessoa decisiva que atua em alta performance no momento que você precisa atuar em alta performance. Então, nós vamos ter 3 dias, nós vamos ter convidados super especiais, Caio vai estar lá com a gente, e entra lá no site robertochiniachique.com.br e Todas as pega mais estão lá. informações que estão lá. Muito legal. Ou vai no Instagram, no Também tá lá, né? rchiniachique, também tá. E a vibe do evento é essa vibe sua aí. Então, Maravilhosa, É um pouco mais aguda. Ele Só- É mais paulado. Só lembrando assim, eu comecei medicina com cirurgia, então eu adoro fazer neurocirurgias afetivas para atingir o objetivo. Legal. Obrigado pela tua presença, continue inspirando e também tocando a vida de todo mundo. Obrigado, Com teu Caio. conteúdo, com aquilo Chama que você sempre sabe. que eu vou adorar vir. Animal. Turma, então, a todos nós, amor, até a semana que vem. Até a semana Irmão, que vem. até a semana que vem, então, em mais um bate-papo, mês especial de outubro sobre inteligência emocional. A gente vai ficar o mês inteiro imerso nesse assunto que muda a vida das pessoas. Então. Obrigatório, gente. Tá? Obrigatório. Galera, fica com Deus, até o próximo episódio. Tchau! Amores, e antes da gente finalizar esse podcast, eu quero te fazer um lembrete. Dia 4 de dezembro teremos o nosso evento.
o Lapidação Experience no Teatro Claro, que fica na Vila Olímpia, em São Paulo. Estamos chegando nos últimos ingressos, então aproveita, corre lá na minha bio no Instagram. No Instagram é Fabi Sawaya, S-A-W-A-Y-A. Você vai clicar no link e você vai ser direcionado para a nossa página, onde você vai ter todas as informações sobre os nossos palestrantes, horários, as categorias de assento. Vamos encerrar esse ano com chave de diamante. Então, entra lá agora para garantir o seu lugar. Para depois ficar reclamando que não foi, não vou conseguir te ajudar. Aproveita e eu te espero dia 4 de dezembro para te dar um abraço bem apertado e a gente encerrar esse ano com chave de diamante. Um beijo.